Bom, dando sequência a nossas teorias ou aos nossos sistemas penais, estamos quase terminando, tá? Nós falamos do sistema clássico, falamos do sistema neoclássico, vamos agora falar do sistema finalista. Não esquecendo, repetindo aí, o sistema clássico, crime nada mais é do que um injusto culpável. No injusto, analisava-se o fato típico e a antijuridicidade. No culpável, analisava-se a culpabilidade. Não esquecendo que no sistema clássico, a culpabilidade era composta só de dolo e culpa. Enquanto no sistema neoclássico, o crime continuava sendo um injusto culpável. Entretanto, no injusto analisava-se o fato típico e a antijuridicidade. Entretanto, na culpabilidade agora havia sido inserido então a imputabilidade, permanecia o dolo e a culpa e além disso ainda tínhamos a exigibilidade de conduta diversa, ok? Então houve já para o sistema neoclássico uma pequena alteração em relação à culpabilidade, mas ele também não foi adotado em decorrência de algumas críticas que recaíam sobre ele. O sistema finalista é o sistema, então, adotado pelo Código Penal brasileiro hoje, com a reforma que nós tivemos em 1984 da parte geral do Código Penal. Então, lá na parte geral do Código Penal, em 1984, foi adotado o sistema finalista e aí no decorrer da nossa matéria vocês vão entender com mais clareza por que adotou-se esse sistema finalista. Então vamos ao sistema finalista, que é o penúltimo. Na verdade, muitos param exatamente no sistema finalista, nem fala do sistema seguinte, mas nós vamos mencioná-lo porque pode ser que numa alteração do Código Penal o sistema finalista deixe de ser aplicado, ok? Então vamos lá. Veja, no sistema finalista, o sistema finalista ele surgiu lá pelo século XX, Só para a gente fazer uma introduçãozinha antes de analisarmos aí os aspectos objetivos e subjetivos. E quem desenvolveu o sistema finalista foi o Elzel, Ele que foi o estudioso que acabou desenvolvendo esta teoria, E ele levou como referência para o desenvolvimento dessa teoria, é óbvio, sempre a anterior, portanto a neoclássica, E qual é a diferença que nós temos do finalismo para o neoclássico e para o clássico? Pessoal, veja, o crime continua aqui no sistema finalista sendo considerado como um injusto culpável. Ou seja, nós continuamos tendo aspectos objetivos e aspectos subjetivos. Não altera absolutamente nada em relação aos sistemas anteriores. A modificação, e ela é bastante significativa, é que o Elzel, o que ele fez? Ele apanhou o dolo e a culpa que estava lá na culpabilidade e ele desmembrou o dolo. Então ele desmembrou o dolo e ele apanhou o dolo, vamos dizer assim, o dolo ruim, o dolo mau que estava lá na culpabilidade e jogou o dolo ou uma parte do dolo para o fato típico e trouxe junto com o dolo a culpa. E lá na culpabilidade continuou a outra parte do dolo, mas agora lá o dolo bom, o dolo do bem. E o dolo do bem passou a ter como denominação a consciência da ilicitude, ok? Vocês vão entender o porquê. Então vamos lá. Olha, no aspecto objetivo, nós continuamos tendo o injusto. E o injusto continua sendo composto de fato típico e de antijuridicidade. No fato típico, nós continuamos tendo conduta, tipicidade,
resultado e nexo causal. Na antijuridicidade, ela existe só para analisarmos se está presente as excludentes, ou seja, estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular do direito e estrito cumprimento do dever legal. A diferença é que agora, no fato típico, quando a gente analisa a conduta, na conduta o Elzio inseriu dentro dela o dolo e a culpa. Ou então o dolo ou a culpa. Então veja, a diferença, naquele exemplo que eu dei para vocês dos sistemas anteriores, o questionamento que se fazia é: o veículo passou sobre a cabeça de uma criança e matou-a. Quem passou sobre a cabeça da criança? A roda do veículo. Quem estava conduzindo o veículo? Fulano de tal. Logo, fulano de tal é o autor do crime. Por quê? Porque no momento da conduta dirigir o veículo, não se analisava se o motorista havia agido com dolo ou culpa. Você só ia fazer essa análise lá na culpabilidade. O Elzio vem e diz o seguinte: não, eu preciso trazer o dolo, o ruim, o dolo do mal, aqui para a conduta, porque é no momento da conduta que eu vou verificar se o indivíduo agiu com o dolo ou com a culpa, ou se não houve nem dolo e nem culpa. Então veja, naquele exemplo lá atrás, se o motorista, ao atropelar a criança, não estava agindo intencionalmente no momento da conduta, e também não foi imprudente, negligente ou imperito, que naquele exemplo ele não foi, não houve nesta morte acidental nem dolo nem culpa. Se não houve nem dolo e nem culpa, não houve conduta. Se não houve conduta, o fato é atípico. Se o fato é atípico, está ausente o injusto. Se não tem injusto, não se pune. Esse foi o raciocínio de Elzio na teoria finalista. E por que finalista? Diz ele, é no momento da conduta que o sujeito ativo, expressando o dolo ou expressando a culpa, ele busca com ela a conduta uma finalidade. Por isso, teoria finalista ou sistema finalista. Porque na conduta, quando você analisa aqui o fato típico no injusto, no fato típico está inserida a conduta. E dentro da conduta eu tenho agora dolo ou culpa. Esse dolo e essa culpa tem que ser voltada para uma finalidade. Só é crime se o dolo for voltado para um fim ilícito. Se for voltado para um fim lícito, não há crime, tá? Porque não há conduta considerada injusta. Esse é o raciocínio do Elzio, tá? Portanto, foi adotado aqui no aspecto objetivo a teoria finalista da ação, tá? Então veja, só para vocês, antes da gente avançar aí para o sistema, para o aspecto subjetivo da análise da culpabilidade. Veja que interessante. Hoje o Código Penal adotou a teoria finalista, então, olha, é crime, lá no artigo 213 do Código Penal, está lá definido como estupro, você constranger alguém à conjunção carnal ou outro ato libidinoso mediante violência ou grave ameaça. Ou seja, é alguém com o dolo de satisfazer o seu desejo sexual tocar em partes íntimas de uma mulher ou de um homem. Isso é estupro, tá? Só para vocês entenderem de uma forma bem rápida. É comum tanto o homem como a mulher hoje procurar um médico e a hora que chegar lá o médico toca em partes íntimas, tanto do homem como da mulher. E o médico, ao tocar em partes íntimas do homem e da mulher, estaria então cometendo o crime de estupro? Você precisa fazer uma análise disso, tá? E de que maneira você faz essa análise? Verificando o aspecto objetivo, tá? Houve um fato, quando o médico toca partes íntimas de uma mulher ou do homem, houve um fato. Esse fato é típico. Eu tenho o toque de uma pessoa na outra em partes íntimas definido no Código Penal? Eu tenho. Para fazer isso, o médico realizou uma conduta? Realizou uma conduta. Agora eu preciso perguntar, ao realizar a conduta, qual foi a finalidade do médico?
o dolo dele era o dolo inserido no artigo 213, ou seja, o dolo do mal, o dolo de satisfazer o seu desejo sexual, ou o dolo do médico era o dolo de buscar a cura ou a prevenção de uma doença. Qual era a finalidade desse médico? A finalidade dele, ao tocar, era prevenir doença ou curar uma doença já existente. Então o dolo dele não tinha a finalidade de satisfação sexual, e sim a finalidade de obter a cura. Sim, era isso. E a finalidade de obter a cura é crime? Não, pelo contrário, até por isso o médico exerce a sua profissão. Teoria finalista da ação na análise do aspecto objetivo. O aspecto objetivo é o fenomênico, é aquilo que você vê, é aquilo que você visualiza, ok? Por isso, teoria finalista. A conduta, o dolo da conduta tem que ser voltado para um fim. Qual fim? Ilícito. Se for voltado para um fim lícito, não há crime. Por isso que o Elzel tirou o dolo lá da culpabilidade e inseriu o dolo aqui na conduta. Mas o dolo que ele inseriu aqui é o dolo em que o indivíduo busca uma finalidade ilícita. É o dolo ruim, é o dolo do mal, ok? Só para vocês entenderem por que ele tirou o dolo lá da culpabilidade e jogou o dolo aqui no fato típico dentro da conduta, levando em consideração o aspecto objetivo, que é nesse momento que você identifica qual era a finalidade da conduta do agente. Por isso, teoria finalista. O segundo aspecto dentro do sistema finalista é o subjetivo. O crime é um injusto culpável e continua sendo injusto culpável. O que se analisa na culpabilidade, no culpável? Somente a culpabilidade de novo. E quais são os elementos da culpabilidade agora? Continua a imputabilidade, que veio do neoclássico, só que onde eu tinha dolo e culpa, ele levou a culpa lá para o fato típico, e o dolo ele desmembrou. O dolo ele levou uma parte do dolo, o dolo ruim, para lá e deixou o dolo bom aqui. E qual é o dolo bom? É a consciência da ilicitude. Portanto, nós temos, no lugar do dolo e a culpa, restou só uma parte do dolo e passou a denominar-se consciência da ilicitude. Por que consciência da ilicitude? Porque esse dolo bom, ele é composto de consciência, de vontade e consciência da ilicitude. Daí, denominou-se como elemento da culpabilidade a consciência da ilicitude. E continuou a exigibilidade de conduta diversa. Essa não foi alterada. Então, só houve um remanejamento em relação ao dolo e à culpa. Agora, no aspecto subjetivo, foi adotado a teoria normativa pura da culpabilidade. Então, veja, o sistema finalista adotado hoje pelo Código Penal brasileiro, tá, é considerado a espinha dorsal da conduta humana. A finalidade da conduta é a espinha dorsal para você verificar se há crime ou não há crime. Sempre que você realiza uma conduta, você precisa verificar para qual fim você está realizando aquela conduta. Então, se você bota uma faca na cintura e sai com ela caminhando na rua, você precisa questionar qual é a finalidade desse indivíduo ao portar uma faca na cintura. A finalidade é porque ele vai até um amigo dele ali vizinho e eles vão a uma chácara e eles vão chupar laranja. Ah, tá. Então, o porte da faca é voltado para um fim lícito. Legal. Bota uma faca na cintura e sai. Aonde que ele está indo? Ele está indo a um bar porque ele vai matar alguém lá dentro do bar. Agora, a finalidade da conduta desse indivíduo está voltado para o dolo ruim. Agora, pode estar havendo o início de execução de um crime aí, ok? Então, veja, a pergunta que se faz é, o elemento agora da culpabilidade, que ingressou no lugar do dolo e da culpa, chamado consciência da ilicitude, é considerada, ou foi considerado lá no século XX ainda, uma construção do finalismo, né? Foi uma novidade trazida por Elzel no sistema finalista? É claro que não. A única coisa que o Elzel fez no sistema finalista foi organizar corretamente os elementos da culpabilidade, nada mais do que isso, tá? Uma vez que agora a consciência da ilicitude
tá, inserida aí, antes ela também já estava na culpabilidade, mas ela estava na culpabilidade com a denominação dolo. O Wenzel só dividiu o dolo, tá? E como ficou o dolo bom é denominado consciência da ilicitude e ela precisa ser considerada potencial. Essa é a única questão, tá? Então, na verdade, o sistema adotado pelo Código Penal brasileiro hoje é o sistema finalista. Nós temos crime como sendo fato típico e ilícito, tá? Fato típico e ilícito ou antijurídico, não muda nada. Então, é fato típico e ilicitude, ou então fato típico e antijuridicidade, mais a culpabilidade. Por isso, critério trifásico, tá? Ou critério tripartite, que é o mais correto aí na doutrina. Tá? Para existir crime, eu preciso analisar se houve um fato típico, se há neste fato típico uma antijuridicidade e se o agente é culpável ou não. O que eu analiso no fato típico? Conduta. Dentro da conduta eu tenho o dolo e a culpa. Tá? Resultado, nexo causal e tipicidade. O que eu analiso hoje para saber se há crime ou não na antijuridicidade ou na ilicitude? Eu só verifico se o indivíduo agiu em estado de necessidade, em legítima defesa, no estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. E na culpabilidade? Agora, na culpabilidade eu verifico se o indivíduo, se o agente é imputável ou inimputável. Se quando ele realizou a conduta, ele tinha potencial consciência da sua ilicitude, tá? E agora eu verifico o dolo bom aí dentro, tá? E a exigibilidade de conduta diversa. É exatamente essa matéria denominada teoria do crime, é isso que nós vamos desmembrar e passar a analisar. Cada um desses requisitos, quando nós concluirmos culpabilidade, vocês têm plena capacidade de entender o que é crime pelo sistema finalista tripartite adotado pelo Código Penal na reforma da parte geral em 1984. Ok? Então, praticamente teríamos terminado o estudo do crime exatamente aí. Entretanto, pessoal, há ainda o chamado sistema funcionalista. Tá? O sistema funcionalista, pessoal, ele não é ou ele não foi adotado pelo Código Penal brasileiro ainda. Tá? O sistema funcionalista não foi ainda adotado pelo Código Penal brasileiro. Eu acabei de falar que foi adotado o sistema finalista. É esse ainda que está sendo aplicado em vigência. Você vai falar assim, mas por quê? Onde que eu identifico que o sistema é finalista? Nós vamos verificar daqui a pouquinho. Quando o legislador fala na culpabilidade da imputabilidade, nós vamos estudar ela lá no artigo 26 do Código Penal. Tá? Quando ele fala da potencial consciência da ilicitude, da exigibilidade de conduta diversa, nós vamos analisá-las no artigo 21 e no artigo 20 do Código Penal. Tá? Portanto, o Código Penal dá a demonstração clara de que foi adotado o sistema finalista e não há dúvida quanto a isso. Em relação ao sistema funcionalista, esse sistema que é mais novo, né, vem sendo desenvolvido, estudado, e o direito penal ainda não o adotou, mas provavelmente pode ser que futuramente numa reforma haja essa alteração. Tá? Nele nós encontramos ainda hoje algumas divergências entre dois grandes juristas, o Klaus Roxin e o Günther Jacobs. Tá? O Roxin e o Jacobs apresentam aí pontos de divergência em relação a esse sistema funcionalista. Vou entender de forma rápida sobre ele. Primeira questão, o sistema finalista, tá, ele recebeu essa denominação porque a conduta visa buscar um fim. Por que agora do sistema funcionalista? Por que desse nome? Tá? Porque a função do direito penal, agora no estudo do direito penal, do crime pelo sistema funcionalista, a função do direito penal é que ele deve ocupar, tá, um lugar central na dogmática penal, na doutrina penal. Tá? É fundamental que na construção da estrutura do crime, tá, nós tenhamos em mente qual a função do direito penal.
Logo, desde o início, nós temos que inserir a função do direito penal dentro aí de um aspecto central na doutrina penal, na dogmática penal. É por isso que recebe esta denominação, sistema funcionalista, ok? Então vamos fazer uma análise rápida sobre qual é o raciocínio de Hoxin e qual é o raciocínio de Jacobs, para a gente poder entender. Na verdade, o que vem predominando em algumas decisões que a gente encontra hoje no Brasil é o estudo, a teoria aí desenvolvida pelo funcionalismo por Hoxin. Mas vamos fazer uma análise rápida disso aqui. Então veja, para o Hoxin, o direito penal ele tem como função, pessoal, a proteção subsidiária de bens jurídicos. Então veja, nós vamos desenvolver agora, falar sempre assim, o direito penal tutela, na verdade o direito penal não tutela nada, mas só para vocês entenderem, o direito penal tutela bens jurídicos, como a vida, o patrimônio e etc. Tá? Não é bem assim, mas só para que vocês possam entender. Então, para o Hoxin, a função do direito penal é de uma proteção subsidiária de bens jurídicos e não de uma proteção principal, autônoma. Tá? Esta é a análise feita por ele. E ele diz, tá? Essa proteção subsidiária de bens jurídicos, ela ocorre no direito penal através da prevenção. Tá? Então veja, Hoxin tem o seguinte pensamento. Imagine vocês que o indivíduo pretenda praticar um crime. Tá? Então ele bota lá um revólver na cintura e diz, vou pular o muro aqui, vou entrar nessa casa, vou render todo mundo ali dentro e vou levar joias, dinheiro e outros objetos de valor que lá tenha, porque eu sei que tem. Tá? E ele está na frente da casa se preparando para nela adentrar, devidamente armado. Tá? Nesse momento, ele verifica que na rua paralela passou uma viatura com o giroflex ligado e um dos policiais olhou na direção em que ele estava. Ele, imediatamente, ao ser visualizado por aquele policial ou pretenso autor de um crime, visualizar a viatura nas proximidades, ele foi embora. Ele abandonou a prática delitiva que ele não tinha nem começado, ele ia começar ainda. Então veja, o direito penal, diz Hoxin, ele está agindo preventivamente. A hora que a viatura passou ali, o indivíduo foi embora, é o direito penal agindo preventivamente. E aí então ele acaba tendo um caráter subsidiário. Eu preciso, nesse caso, acionar o direito penal? Não, eu não preciso acionar. Se só pelo fato da viatura passar o bandido já foi embora, é o direito penal atuando de forma preventiva, subsidiariamente. E o direito penal, como ele é prejudicial, ele é considerado a última ratio. Eu só vou buscá-lo quando for exatamente ou precisamente necessário. Agora não foi, porque ele acabou na forma preventiva resolvendo o problema. Então eu não aciono o direito penal de maneira alguma. Tá? Esse pensamento de Hoxin é denominado de funcionalismo racional teleológico ou moderado. Tá? Esse é o raciocínio, essa é a ideia do sistema funcionalista para Hoxin. O Jacob já não tem o mesmo raciocínio em relação a essas mesmas situações. Para o Jacobs, a função do direito penal consiste em garantir a vigência, a eficácia da norma. Tá? Então, o Jacobs menciona ou tem o seguinte raciocínio quanto a essa situação, a esse sistema que nós estamos analisando. Para ele, veja, o ato criminoso, o crime, tá? É uma mensagem transmitida à sociedade. E é mesmo. Toda vez que há um crime, ele é divulgado na cidade, na região, ou muitas vezes a nível nacional, e todo mundo toma conhecimento da existência desse crime. Então ele diz, o ato criminoso, o fato da pessoa praticar um crime, quando ele pratica um crime, ele transmite uma mensagem
a toda a sociedade ou a uma parte da sociedade. E quando há a aplicação da pena, a penalização, aquele indivíduo que cometeu um crime, também da mesma forma aquela pena transmite uma mensagem a toda a sociedade. Então, quando há o crime, diz o Jacobs, quando há o crime, há a transmissão de uma mensagem. Qual a mensagem? O do enfraquecimento da norma, o do enfraquecimento do direito. É como se o direito não estivesse gerando efeitos. Esse é o raciocínio. Já quando você transmite a mensagem de que houve uma condenação, de que houve a aplicação de uma pena, agora a imposição da pena reforça novamente a norma, reforça o direito penal. Esse pensamento aí do Jacobs é denominado então de funcionalismo sistêmico, radical, exacerbado, ok? Está anotado aí no quadro que eu passei para vocês, para que possam entender isso com mais clareza. Então veja que há uma diferença de pensamento entre Roxin e Jacobs dentro desse sistema funcionalista, tá? Vamos seguir aí e verificar quais são os modelos de direito penal para Jacobs. Para Jacobs tem dois modelos de direito penal. Nós temos o direito penal do cidadão e o direito penal do inimigo. O direito penal do cidadão é aquele que visa garantir a eficácia da norma. E de que maneira se garante a eficácia da norma? Penalizando. Tá? Então houve o crime, o autor do crime transmitiu a mensagem à sociedade de enfraquecimento da norma, é como se ele dissesse, a norma não vale para nada, tanto não vale que eu estou a violando. Quando o Estado vem e impõe a pena, ele está reforçando essa eficácia normativa. Tá? Esse é o chamado direito penal do cidadão, visa então garantir proteção ao cidadão. E o outro modelo de direito penal para o Jacobs é o chamado direito penal do inimigo. O direito penal do inimigo é aquele que visa afastar, eliminar, cancelar perigos que colocam em dúvida a própria existência do direito penal. Então veja, o direito penal do inimigo é penalizar o indivíduo pelo que ele ainda poderá fazer. Então olha, o direito penal do inimigo significa que ele ainda não cometeu o crime. Mas ele é afastado da sociedade exatamente para fazer com que ele não venha praticar um crime. Então é aquela situação assim, o indivíduo está lá vamos pegar lá um exemplo dos Estados Unidos. O indivíduo está lá em Guantánamo. E aí ele diz o seguinte, o que eu estou fazendo aqui? Eu não cometi crime nenhum. Então veja, o direito penal do inimigo, ele ainda não cometeu crime. Tá? Ele é penalizado pelo que ele pode vir a fazer. Então ele diz, por que eu estou aqui? Eu não cometi crime nenhum. Aí vem o Estado e diz, você está aqui porque você é amigo de fulano, é parente de Beltrano, veio de determinado país, há uma grande possibilidade de você ser um terrorista. Antes que você detone um prédio, nós te afastamos da sociedade. Isso é o direito penal do inimigo. Você retira o indivíduo, você afasta o indivíduo da sociedade, para que ele não gere perigos futuros para aquela própria sociedade. Tá? As características do direito penal do inimigo. Ele apresenta sempre penas mais severas, tanto em quantidade como em cumprimento. Nós brasileiros somos bastante adeptos do direito penal do inimigo, a gente gosta de uma pena mais severa. Pintou algum crime, vamos aumentar a pena. Tá? Isso é típico de direito penal do inimigo. Tá? Outra característica do direito penal do inimigo é a antecipação da tutela penal. Tá? Se faz transformando em crime autônomo o que seria um mero ato preparatório. Exemplo, o artigo 288 do Código Penal. Tá? E a relativização, tá, de direitos e garantias fundamentais. Então veja, nós temos isso hoje no direito penal do inimigo, no direito penal brasileiro, ou seja, nós temos dentro do nosso direito penal, que adotou o sistema finalista, resquícios dos modelos e pensamentos de Jacobs no sistema funcionalista? Sim. Então veja, no direito penal brasileiro, nós temos a chamada Lei 8.072/90,
lei de crimes hediondos. Ela retira uma série de garantias e direitos fundamentais que está na Constituição Federal. Tá? Mas ela é considerada constitucional, porque é uma situação atípica. Tá? Isso é típico do direito penal do inimigo, defendido lá por Jacobs no sistema funcionalismo. Só isso? Não. Nós temos ainda a lei antiterrorismo, que é a lei 13.260 de 2016. É outra lei que traz resquícios do modelo de Jacobs, levando como referência aí as características do direito penal do inimigo. E por fim, nós vamos estudar lá no 5º ano, na execução penal, o regime disciplinar diferenciado, o RDD, está lá na lei 7.210/84, tá? Em que o regime é extremamente rigoroso, porque o indivíduo gera uma situação de risco, gera uma situação de perigo. São resquícios, tá? Na verdade, pessoal, eu coloquei aqui para vocês que prevalece o pensamento em relação ao sistema funcionalista, o pensamento de Hoxin, ou seja, o funcionalismo racional, teleológico. Tá? Qual é a estrutura do crime no pensamento de Hoxin? Ele adotou lá a teoria da imputação objetiva e o funcionalismo da culpabilidade. Para Hoxin, crime não é mais um injusto culpável. Crime é um injusto responsabilizável. Houve agora uma mudança, mas essa mudança alterou muito a culpabilidade, ou seja, ele acabou com a culpabilidade ao colocar injusto responsável ou responsabilizável? Claro que não. Ele não acabou, o Hoxin não acabou com a culpabilidade, muito pelo contrário. Tá? Ele, na verdade, expandiu a culpabilidade para uma categoria ainda maior do que ela já tinha. E passou a denominar, então, a culpabilidade numa categoria mais ampla de responsabilidade, tá? Que nada mais é do que a soma da culpabilidade mais a satisfação de necessidade preventiva. O direito penal tem um caráter de prevenir o crime, tá? Então veja, essa necessidade preventiva, ela não fica a critério do julgador, mas sim de previsões legais. Tá? Nós não podemos, de forma alguma, nos satisfazermos com a culpabilidade onde constatamos que a conduta é reprovável. É necessário ir bem mais além do que isso. Tá? Então veja, se a pena não impuser uma prevenção, diz Hoxin, porque esta é a satisfação do direito penal, o direito penal busca essa satisfação preventiva, se a pena, ao ser aplicada, não tem como finalidade impor uma prevenção à sociedade, àquele próprio indivíduo, não se deve aplicar o direito penal. Porque para que você vai aplicar o direito penal? Você impõe uma pena para que ela traga uma prevenção. Se ela não está trazendo prevenção nenhuma, não é necessário impor pena. Você só impõe pena quando for estritamente necessária a prevenção. Então, exemplo. Nós temos do Código Penal o chamado perdão judicial no homicídio culposo, que é quando o indivíduo mata alguém e esta morte acaba gerando, ele mata alguém culposamente, lógico, por negligência, imprudência ou imperícia, então ele mata o próprio filho. Essa morte traz um mal tão grande para ele, a morte por si só já o puniu, de maneira que o Estado não precisa mais puni-lo. Agora eu pergunto para vocês, e é a ideia do Hoxin. Se fosse para punir aquele pai que matou o próprio filho, qual seria a prevenção que essa lei estaria levando para a sociedade? Nenhuma. Pô, o pai que mata um filho culposamente, não estou falando de dolo, culposamente, que prevenção que ele traz para a sociedade? É lógico que se ele matar dolosamente, aí sim. Mas se ele mata culposamente, não há necessidade de prevenir ninguém. Pelo contrário, a sociedade toda vai se solidarizar com ele. Então, para que o direito penal? Então, não seria necessário nem a existência do parágrafo 5º lá no artigo 121 do Código Penal, inserindo aí o perdão judicial. Porque na análise funcionalista de Hoxin, se não há necessidade de prevenção, não há necessidade de acionar o direito penal. Ok? Nós temos então, pessoal, que o crime é
para-Roxin, o sistema funcionalista, dividido também em aspecto objetivo e aspecto subjetivo. Continua da mesma forma. No aspecto objetivo nós temos o injusto, no aspecto objetivo o injusto, no aspecto subjetivo a responsabilidade, tá? Então, no aspecto objetivo o injusto, no aspecto subjetivo nós temos aí o responsabilizável ou a responsabilidade. No injusto, ele é composto de fato típico, e veja, para Roxin, o fato típico continua com conduta, composta de dolo e culpa, tipicidade, resultado e nexo causal, mais a imputação objetiva, por isso teoria da imputação objetiva. E dentro do injusto, ainda além do fato típico, eu tenho a antijuridicidade ou a ilicitude, que não muda absolutamente nada, ela continua lá com o estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Então veja que houve uma alteração aí, nós continuamos tendo o injusto como fato típico e antijuridicidade, mas os elementos que compõem o fato típico sofreu aí uma alteraçãozinha, ele acrescentou a imputação objetiva. E no aspecto objetivo, nós temos aí a chamada responsabilidade, que nada mais é do que a presença da culpabilidade. E aí nós continuamos com imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa. Até aqui não mudou nada. Só que agora ele acrescenta, além disso ainda, eu preciso ter a satisfação de necessidade preventiva, porque exatamente na culpabilidade você vai analisar se é necessário ou não a imposição da pena, ok? Então veja, o que nós vamos estudar a partir da nossa próxima aula? Nós vamos analisar agora o que é crime, levando em consideração a teoria finalista e não a teoria de Roxin, a teoria finalista que foi adotada pelo Código Penal. Então todo o nosso estudo em relação à teoria do crime será pautada sobre a teoria da finalidade, levando em consideração o sistema tripartite. Crime é fato típico, ilicitude e culpabilidade, portanto composto de aspecto objetivo e aspecto subjetivo. No aspecto objetivo nós vamos analisar o injusto, no aspecto subjetivo nós vamos analisar o culpável. O crime continua sendo injusto, culpável pelo Código Penal brasileiro. Ok? Encerramos com isso a análise das teorias adotadas para entendermos o que é crime. Um abraço, pessoal.